Fala rapaziada, começando mais um vídeo no canal. Já se inscreve, deixa aquele like, comenta, compartilha e tamo junto. Eu ia falar curte, mas já falei deixa o like. Ó, eu vou falar hoje de um assunto que eu tava arrumando aqui o blog da empresa, tava destrinchando um pouco aqui, porque tava muito assunto em muitos artigos. 5, 6 assuntos num artigo só. Eu lembrei aqui de um assunto para falar que é bem interessante. Provavelmente aí você que tem carro, principalmente você que tem carro, né? Já deve ter levado o carro numa oficina e o mecânico já deve ter falado isso para você. Então, como eu já ouvi isso milhões de vezes, eu falo milhões, não é exagero não, milhões mesmo, mais de 1 milhão de vezes já ouvi isso. Então, que é quando você fala alguma coisa, o mecânico, depois de um tempo, ele fala assim, ó, vou te passar o orçamento aqui, ou o diagnóstico aqui, o primeiro passo é... Quando eu mesmo, quando eu sempre ouvi esse negócio de primeiro passo, antigamente, eu caía nessa lábia. Não estou falando que essa frase ela é pura enganação, mas dependendo do momento, dependendo da situação, de como ela é dita, na sequência que ela é dita, ela pode ser sim pura estratégia. Não enganação, vai, mas é estratégia. Para o mecânico evitar um diagnóstico completo, ele não sabe fazer um diagnóstico correto, ele não quer fazer, ele não sabe fazer. Então, ele tem medo de alguma coisa. Então, eu vou dar as minhas opiniões, até os exemplos eu não sei se eu vou dar aqui, porque às vezes a gente fica usando esse exemplo e o cliente ele pode achar que sempre que um mecânico fizer isso, falar isso nesse tipo de situação, vai ser enganação. Então, vou dar umas opiniões aqui. Deixa eu até pegar aqui o que eu tinha escrito. Tá no blog, tá, gente? Se você entrar lá no blog da empresa, vai ter muita coisa. É melhor até para você entender do que o vídeo. Tem mais coisas lá também. Eu até escrevi lá, eu falei, eu não, eu não entendo quando o mecânico ele fala isso para mim, ele fala, depois eu aprendi, eu comecei a questionar essa frase de 2013, 2014 para frente. Não questionava muito, eu achava que era normal falar isso, que era correto eles falarem isso para mim e eu falar isso para o cliente. Eu comecei a ver que na verdade não era, como eu já comentei em outros vídeos. Eles não queriam me ajudar a ajudar a empresa, eles queriam ajudar eles queriam tirar o deles da reta, entendeu? Ou dividir as responsabilidades ou empurrar tudo no meu, entendeu? Então, se eu chegar hoje na oficina, o mecânico chegar para mim e falar assim, ó, Renan, aqui no seu carro o primeiro passo é fazer isso. Eu vou dar um exemplo. Se o mecânico chega para mim e fala assim, vou ter que dar o exemplo, senão o vídeo vai ficar muito confuso. O mecânico chega para mim e fala assim, Renan, aqui o primeiro passo é você... O primeiro passo aqui, o carro tá falhando, tá fraco, tá consumindo muito, vai. Falhando, fraco, consumindo muito. Renan, o primeiro passo é trocar vela, cabo e bobina. Tudo bem, entendo. Você pode estar falando correto, pode estar sendo honesto comigo, mas eu hoje questiono. Eu quero saber se os bicos estão bons, catalisador, sonda, bomba de combustível, pressão e vedação do cabeçote, ponto de motor, quero saber de bateria, quero saber de aterramentos, quero saber de sensor MAP, quero saber de sensor de rotação, sensor de detonação, quero saber se o corpo de injeção está bom e principalmente quero saber, tem problema nas linhas, nos chicotes da injeção? Não precisa nem saber do módulo, tem problema no chicote do módulo? Ah, não, isso daí são testes posteriores, é impossível fazer um diagnóstico disso aí sem trocar a vela com a bobina antes. Olha, estou dando um exemplo tão idiota aqui que chega a ser ridículo para mim, um exemplo desse. Mas é isso. Estou dando esse exemplo porque não existe. Toda vez que o mecânico fala para você, ó, tem que trocar essa peça. Ah, tem que trocar a bomba de combustível para ver se o carro liga, pelo menos, para depois fazer outros testes. Eu aqui não lembro agora, talvez eu lembre depois, talvez, né, se existir algum exemplo.
Eu não lembro de algum caso que um mecânico realmente precise trocar uma peça para fazer outros testes. Porque ele pode ter que ligar o carro, fazer o carro ligar para poder fazer outros testes, mas testar muitas peças não precisa do carro estar ligado. Tem muito mecânico que fala para o cliente que o carro tem que estar ligado para testar tal peça. A maioria é mentira. Provavelmente, ele não tem um simulador de módulo, provavelmente ele não sabe mexer com osciloscópio, ele não sabe mexer com multímetro, talvez saiba mexer, pode ser também que sabe mexer, mas ele não sabe testar a peça no balcão, na bancada, né, no balcão, na bancada. Provavelmente aquele mecânico que você pergunta para ele, você fala, você testou a peça na bancada? Testei, tá boa, mas precisa pedir outra para colocar no carro porque eu não confio em teste de bancada. Então, eu já fui, nesses 16 anos que eu fiquei em oficina, eu fui em alguns cursos, algumas palestras. E eu aprendi, eu tenho anotado, eu tenho um monte de apostila que eu devo ter mais ou menos 200 apostilas de palestras grátis que eu fui, palestras gratuitas, assim, que a gente vai, foi na oficina, eles deram um panfleto e tal, informando como se testa a peça fora do carro. Em nenhum deles informa, em todos eles não informam que aquele teste que você faz na bancada, ele não é 100% confiável. Ou que é preciso fazer, não é nenhum está falando. Testa na bancada, mas você também precisa testar no carro porque o funcionamento é diferente. Ou falando, ou você testa no carro, mas você precisa tirar para testar na bancada. Nenhum. Eles falam para testar a peça. Tira, testa a peça, coloca lá um multímetro, coloca um osciloscópio, coloca uma caneta de polaridade, um multiprobe, né, que o multiprobe é uma mistura de equipamentos. E se ele estiver bom, você pode colocar no carro. Então, o que eu vejo, eu sempre questiono o mecânico, eu já questionei muitas vezes o mecânico, muitas vezes em muitos mecânicos. Nenhum deles me respondeu calmamente. Eu perguntando, mas você fazendo, a pergunta que eu fiz, você fazendo esse teste na bancada, no carro, é diferente? Qual teste que você vai fazer diferente lá? Sempre respondem com ironia, com sarcasmo, nervoso, fugindo do assunto, dando indireta, já querendo fazer algum tipo de brincadeira para juntar, aglomerar aquele monte de gente em volta de mim para eu desistir da pergunta, sair de perto e tal. Então, não existe isso. Para mim, na minha opinião, se você aí é muito mais experiente, eu tenho certeza que todo mundo que está vendo meus vídeos é muito mais experiente que eu no ramo automotivo. Então, se você deixa o mecânico falar para você que precisa, eu vou tirar uma vela, é igual bobina. Eu não vou testar a bobina, não, a bobina tá boa fora, a bobina tá na bancada. Eu vou lembrar aqui só nos carros que eu levei, carros que eu atendi. Uns 40, 60 carros, entre 40 e 60 carros em 2019, o mecânico eu falei para ele, testa a bobina da bancada. Testou. Falei, tá boa, tá? Todas. Mas pede uma, ou pega aí no estoque uma pra gente pôr no carro para ver se muda o comportamento do carro. Mais ou menos aí, umas 20 e poucas vezes eu fui trouxa, fui besta de ter aceitado e dei. Dei. E o carro não mudou comportamento nenhum. Eu não lembro. Você que trabalhou comigo, você é mecânico, pode comentar aqui embaixo, cara. Renan, eu já testei bobina na bancada, já testei tal peça na bancada, coloquei no carro, pedi outra, quando chegou, funcionou. Beleza, cara, me dá um exemplo aqui, tá aqui, estamos aqui para ajudar. Eu estou falando das minhas experiências. Não estou falando, eu estou falando dos meus pensamentos, dos meus achismos. Eu não tenho certeza de nada, nunca vou ter e nem quero ter. Mas eu estou falando dos meus achismos aqui, das minhas vivências. Se você falar para mim aqui embaixo, Renan, no comentário, Renan, semana passada, mês passado, ano passado, 200 anos atrás, eu peguei um carro que eu testei a peça que estava boa, pedi outra, coloquei e resolveu o problema do carro. Ótimo, é bom. Eu faço um vídeo, se você comentar aqui, eu faço um vídeo. Falo, ó, tal pessoa disse que comprou uma peça, tal, testou, colocou. Beleza, estou dizendo que eu nunca vi por 16 anos. A média de carro que a gente atende por mês, atendia lá por mês, era de 600 a 700 carros por mês.
A média, só na matriz, só no prédio matriz. 600 a 700 carros por mês. Eu nunca vi. Nós tínhamos, quando eu saí da oficina, nós tínhamos 14 mecânicos, 10 elevadores na matriz. Não, eram 9 embaixo, 9 elevadores embaixo, 4 elevadores na parte de cima. Então era 9, 13, né? 13 elevadores. Então, tinham 3 elevadores, 26, 27 vagas de carro. Eu sei que é uma oficina pequena, minúscula, eu sei. É minúscula mesmo, não estou ironizando, não. Minúscula, uma oficina ridícula de pequena, minúscula. Então, você que tem uma oficina muito grande, cabe 100, 200 carros dentro, talvez você tenha mais histórias que a gente. Então, toma cuidado. Sempre, simples, tome cuidado. Questione, planeje sua pergunta. Quando eu vi o primeiro passo, que tá bom, tudo bem, só um minutinho, daqui 10, eu posso ligar daqui 1 hora para ver se eu aprovo o orçamento? Pense, reflita. Mas espera aí, vai trocar essas peças, mas tudo bem, eu aprovo, já aprovo logo de cara, mas eu quero que você mande para mim no WhatsApp, por Skype, por e-mail, escrito. Papel não, a mão não, a mão não. WhatsApp e tal. Eu digo a mão não, mesmo que tenha papel timbrado. Mesmo que tenha papel timbrado, eu prefiro a mão não. Um dia eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Então pergunte, tudo bem, eu aprovo, vela cabobina, mas quais as chances, a porcentagem de chance de surgir novos problemas? Quais as porcentagens de chance desse problema persistir? Quais as porcentagens de chance desse problema ser resolvido agora e voltar no futuro? Quais as porcentagens de chance de outras peças aparecer problema? Surgir problema em outras peças começar a funcionar diferente. Então, você tem que saber questionar, porque é igual você vai fazer uma operação, geralmente você pergunta para o médico, mas qual é o risco? Tem sequela? Posso ficar com sequela? Qual é o risco de voltar? Então, eu já tive na família alguns casos que teve aquela doença, né, que a gente fica careca. Eu não gosto nem de falar o nome, que minha mãe, ela diz que não, esses nome de doenças, essas coisas a gente evita falar dentro de casa. Então, algumas pessoas da minha família já teve essa doença. Então, elas chegaram no médico e falaram, tudo bem, eu vou fazer o tratamento. Quando eu ficar curado, quais as chances de voltar? Quantas vezes pode voltar? Pode voltar pior, pode voltar menos, o tratamento vai ser diferente, não vai ser. Então, já questione o futuro. Não questione. Sempre quando você for fazer manutenção no carro, pense a longo prazo. Não interessa que você vai vender o carro daqui 6 meses, daqui 1 mês. Você vendendo o carro no particular ou na agência, evite problema, cara. Evite, evite, evite. E muito mais se você for ficar com o carro. Então questione. Mas quais outras peças influenciam no vela, cabo, bobina? Outras peças influenciam no funcionamento dela? Estou dando só esse exemplo, tá, gente? Vela, cabo e bobina influenciam em quais outras peças? Só vela, só cabo, só bobina. Então questione. Vai trocar, mas você vai trocar, mas a gente sabe que o comportamento do carro ele muda depois que troca peças. Sempre, 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 sempre. Ele muda mesmo que você não veja. Às vezes o carro está funcionando perfeito, você troca a peça, o carro continua perfeito. Mas você coloca um analisador de gases, o CO e o HC está alterado. Então ele pode alterar o consumo, é igual fazer cabeçote. Se faz uma retífica de cabeçote, o cabeçote vai ficar menor. A taxa de compressão vai aumentar. Então, o carro pode começar a consumir mais, o carro vai ficar mais forte. A chance de ele ficar mais forte é muito grande. Então, o carro pode ficar mais forte, pode consumir mais, e a pessoa vai achar que o mecânico fez serviço errado, fez serviço mal feito, fez serviço incompleto. Não tem nada a ver. Isso altera. Como tem muitos casos de carro importado, que a válvula termostática que vem no carro original, vamos supor, ela tem lá, ela vem escrito 92 graus. E na reposição só vem de 90, 94. Acontece muito, muito, acontece demais. Carro importado acontece muito. Sensor de temperatura. Sensor de temperatura de 96, 98 graus. Ou da reposição é 100 graus. Da reposição é 94 graus. Então, gente, tem que tomar cuidado. Bomba d'água.
Tem um monte de bomba d'água de carro importado, principalmente carro europeu. Principalmente carro europeu e alguns japoneses, cada vez mais. A gente nunca tinha visto, mas japonês está vindo. Bomba d'água, que é a bomba d'água da reposição. Por exemplo, a original ela tem 8 pás para fazer a água circular. A da reposição vem 6. Reposição vem 7. Então, e o tamanho é o mesmo. Ela não tem um tamanho maior para compensar. Você, mecânico, sabe como isso influencia no comportamento do carro? Toma cuidado, às vezes um radiador. Eu vejo muito mecânico falar besteira. Não, depois eu vou fazer um vídeo disso. Mas por enquanto é isso. Eu não vou falar isso agora. Um novo vídeo, eu vou terminar aqui, já vou gravar outro vídeo. Eu mudei a iluminação aqui de frente para ver se fica melhor, mas depois vocês comentam se ficou boa, porque ela estava de lado, agora eu coloquei aqui em cima. Acho que melhorou um pouco. Então, gente, é isso. Primeiro passo. Quando falar primeiro passo, eu ouço isso quando eu estava na oficina, eu ouvia isso. Você entrou 10 diagnósticos pagos num dia. Diagnóstico, não pago, vai. Diagnóstico de motor, de injeção, de ignição, de alimentação, tirando undercar, tirando suspensão, freio e escapamento. Tirando isso. Até suspensão também. Primeiro passo é trocar amortecedor. Troca o amortecedor, o problema é a caixa de direção. O problema é bucha de bandeja. O problema é bucha da barra estabilizadora. O problema é o kit. O problema é o torque do amortecedor. Então, depois eu vou fazer um outro vídeo também. Tem muito assunto pra gente falar. Vixe Maria, só no YouTube de ontem pra hoje eu deixei carregando 12 vídeos. Então, acho que até hoje, até o final do dia, termina de carregar esse monte de vídeo aí. Então tá carregando. Hoje eu vou tentar gravar mais uns 5 ou 6. Vou para carregar de novo e vamos ver se eu estou ajudando as pessoas mesmo, porque o meu objetivo é ajudar. Então é isso, gente. Você que vai levar o carro no mecânico, tome cuidado. Não vá com pressa. O que ele te passar, tome cuidado. Questione. Orçamento por telefone, evite. Evite. Às vezes você não quer passar o WhatsApp para não ficar enchendo o saco, mas passa um e-mail, passa um Skype, alguma coisa assim. Orçamento por telefone, eu não confio. Eu estou falando isso como vendedor. Como vendedor. Eu não gosto de negociar com cliente por telefone. Tanto é que tem um monte de cliente que me liga no WhatsApp. Eu tirei o telefone da minha loja virtual. Só deixo o e-mail. Então um monte de cliente me liga. O cara me liga. Oi, Renan, você tem isso, isso, isso? Eu falo, senhor, eu vou ver. Tô longe, tô no banheiro. Tô em tal lugar. Não, mas eu quero uma média. Aí começa. A bendita média. Uma vez um cliente ficou muito bravo comigo. Ele me ligou e eu falei, senhor, eu tô na rua, não sei se o senhor tá ouvindo, tá um maior barulho de carro aqui, tô na rua, tô andando, tava ofegante. Ele me perguntou um preço de junta da tampa de válvula, anel da bobina, suporte de bateria, alguma coisa assim. E era um carro popularzinho, era um Celta, eu acho, Celta Prisma, não lembro. Ele perguntou, eu falei, senhor, eu não tenho noção. Ele, não, chuta aí, eu vou gastar mais de 100 reais. Eu falei, senhor, não tenho noção. Não, vai, chuta aí 150. Eu falei, não tenho noção. Porra, você vende um monte de peça por dia, não tem noção. O cara começou a comer meu rabo do nada. Porque eu não quis passar média de preço, porque eu não tinha noção mesmo. Se eu passasse pra ele, o anel da bobina custa 2. Depois eu chego na oficina e falo que custa 3. Nossa, aumentou quantos por cento? Meu Deus do céu. Porque aí o cliente não vai falar que aumentou R$ 1. Aumentou por cento. Nossa, aumentou muito. Não, de 5 foi para 7. Meu Deus do céu. Aumentou a porcentagem mais. Coloca isso na calculadora para você ver o tanto de porcentagem que dá. Então tem cliente que ele vai... tem cliente, né? Que ele vai fazer de tudo para colocar você contra a parede, para depois vir dando bronca em você. Querer dar motivo para falar mal na internet. Então, por isso que eu não atendo. Pode me ligar à vontade. Tem um monte de gente aqui que me liga. Um distribuidor uma vez, ele ficou bravo, que ele me ligou 9 vezes. Aí depois ele mandou um comentário no Facebook. Estamos tentando entrar em contato, você não atende, é muito difícil falar com a empresa. Eu falei, senhor, aí eu tive que falar com o gerente da empresa. Eu falei, a gente não atende, porque é muita exceção, é muita exceção. Eu passo, por exemplo, se eu já tenho um contato no distribuidor, ele fica sabendo o telefone fixo. Fica sabendo meu telefone e tal. Depois que eu sei quem é. E eu tenho que fazer um vídeo. Eu só atendo gente que eu já tenho o telefone. Às vezes a pessoa manda no WhatsApp, Renan, sou tal distribuidora. Pô, eu vou, te adiciono no WhatsApp. Você pode me ligar, a gente vai conversar o dia inteiro. Pode falar de assunto de política, de futebol, de religião, pode falar o que você quiser. Mas depois que eu souber quem é. E antes disso, manda um oi, Renan, oi, sou o cliente e tal, quero saber o preço disso. Te passo, aí muitos clientes querem me ligar depois. Eu já passei o preço e ele me liga.
Como um rapaz aqui semana passada, esse vídeo não é pra falar disso. Depois eu vou fazer um outro vídeo ali, tô alongando, não sei por quê. Então, gente, é nóis, tamo junto, um abraço, fiquem com Deus e já vou gravar um novo vídeo aqui pra vocês, tá bom? É nóis, tamo junto, até mais.